tudo bem com vocês, companheiros e companheiras de caminhada? Tereza Praia, da Gerência da Educação Escolar Indígena, do Departamento DPDI. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para iniciarmos um diálogo muito importante para nós. Temos aqui, para iniciar o nosso trabalho, nós escolhemos os maracás, né, de alguns povos, que é muito importante para nós, tem um significado fundamental na história de cada povo, é um instrumento sagrado que trazemos para vocês, para que essa parte espiritual nos desça sobre nós, que nos inspire a entender melhor a temática que vamos abordar hoje aqui com vocês. Auê? Então, nós temos aqui, para iniciarmos a apresentação, né, dentro de um documento muito importante para nós. Mas antes de eu iniciar a apresentação, eu gostaria só de fazer uma observação, um lembrete, que consideramos importante a vocês. Com relação a esse trabalho que nós vamos fazer, da recomposição da aprendizagem nas escolas estaduais indígenas e salas anexas, é um pacto, né, a nível nacional, Ministério da Educação, estadual, a secretaria, no caso a nossa, e municipal, onde toda a nossa rede de ensino ela está envolvida. E para nós não seria diferente, né, a nossa participação. Então, a professora Praia ela quer enfatizar aqui para vocês da importância de estarmos participando nesse processo também, enquanto escola estadual indígenas e salas anexas. Então, nós sabemos que nós temos, dentro da Constituição, de alguns direitos, né, enquanto indígenas, e de amparos legais, da participação ou não de algumas ações. E aí nós achamos e entendemos que é muito importante a adesão do pacto, né, da qual nós vamos já começar a trabalhar um pouco com vocês, mesmo vocês tendo esse direito de escolher ou não, de participar ou não das avaliações externas, principalmente. Nós já temos grupos de colegas de povos, de comunidades, aldeias, que já participam conosco, sim, das avaliações externas, via CAED, SADEAN, né? E é muito importante. Por quê? Porque, através das avaliações, nós temos um filtro de resultados e aonde nós precisamos melhorar. Então, nós convidamos vocês, colegas, lideranças, diretores de escolas, coordenadorias regionais, a equipe pedagógica das regionais, para que venha conosco também, para que nós possamos ver, enxergar a importância desse material, desse grande momento, deste marco histórico que é o pacto, né? Principalmente porque nas minhas pequenas caminhadas dentro da educação escolar indígena, quando estamos com vocês, lideranças, quando estamos com vocês, professores, quando estamos com vocês, diretores, da importância e principalmente com os estudantes e pais desses estudantes, da necessidade do aguçar de vocês, estudantes indígenas, e pais e lideranças, né, de melhorar a nossa interpretação, a nossa leitura, no que concerne às áreas do conhecimento, dentro de linguagem, principalmente, da língua portuguesa e da matemática. E a Praia, no decorrer do processo, vai explicar melhor a abrangência desse pacto. Mas nós vamos iniciar, nós vamos focar, nesse primeiro momento do nosso trabalho,
para a língua portuguesa e matemática, que é um dos grandes desafios para nós. Principalmente os povos falantes, né, do Ticuna, Sateré, Yanomami e outros grupos falantes da sua língua. Então, esse momento é o momento de abraçar, de aderir, de acolher essa proposta. E como nós somos escolas estaduais indígenas, tem regimento, tem amparo legal, tem todo um processo, né, jurídico, administrativo e pedagógico, nós não vamos poder ficar de fora. Então, nós, enquanto gerência, enquanto departamento, enquanto secretaria, convidamos vocês, principalmente alunos, pais comunitários, como chamamos, comunidade externa, né? Lembra, a praia usa muito essa expressão nas falas aqui, nos nossos momentos de reflexão, para que venha aderir conosco. E nós vamos ter 2 momentos. Esse é o primeiro, onde eu vou tentar, eu fiquei com esta responsabilidade, de apresentar para vocês o panorama do pacto, tá bom? Mas o ponto focal desse trabalho na nossa gerência é a professora Sueli Nascimento. A praia só está dando um suporte pedagógico, um apoio nas estratégias, esse jeito que eu amo falar com vocês através das mídias, gosto e vocês sabem, né? Eu estou com saudade de todos vocês, sintam-se abraçados pela nossa instituição, por todos que não estão nesse momento aqui, mas que, de alguma forma, a praia tenta representá-los. Ok? Tudo bem? Então, continuando, nós vamos trazer agora a apresentação da proposta, né? Então, nós temos aqui, olha só, que legal. Durante o desafio, a praia vai ler pausadamente por conta dos povos falantes. Esse material é importante, diretor, que não é indígena, que chegue no nosso professor, que chegue nas nossas lideranças, que chegue nos nossos alunos, ok? Diante do desafio de reduzir as desigualdades educacionais ampliadas pela pandemia da Covid-19 e pelos eventos climáticos externos, que não são poucos, né? Estamos vivendo isso agora, novamente, com a enchente. Nós temos fragmentos, lacunas, espaços pedagógicos, objetos de conhecimento que, nesse período que está posto aí, como na apresentação, o primeiro tópico, que foi a Covid, que foi um período muito triste e que marcou muito a questão da ausência, da presença, do toque, do estar presente, né? Então, pedagogicamente, didaticamente, temos lacunas ou falhas pelo processo como se deu na época, né? Porque ainda é a melhor forma, a que interage é professor e aluno no mesmo espaço. E isso não foi possível, né? Então, vem um agravante. A questão climática, ano passado, a seca foi muito forte, tivemos materiais para ser trabalhado, onde o professor orientava e o aluno levava para casa. Para nós, da realidade indígena, isso não se deu em todos os grupos, comunidades e aldeias, mas tivemos, por conta da questão geográfica, tipo Rio Madeira, né? Ele é muito atingido, está sendo novamente, e outras calhas e outros rios também. Já outros, como os Yanomamis de Maturacá, não foi possível porque o povo é concentrado dentro da aldeia, daquele espaço geográfico, do território de vocês. Então, o leque ele é diverso, mas implica a seca, implicou a Covid-19. Outro ponto que nós trouxemos a vocês
foram priorizar nesse trabalho, nesse pacto, nessa ação que nós vamos iniciar a partir de agora, a probabilidade de se trabalhar as habilidades essenciais que respondem às necessidades específicas da rede estadual de ensino. Veja que nos nossos organizadores, que nós estamos preparando e disponibilizando no Saber Mais, estão todos lá. Está já todo pronto o do ensino médio, mas com algumas revisões, que é normal. O processo, ele não consolida. O processo já está dizendo, ele é contínuo. Então, conforme vão surgindo os reajustes de lei, de amparos legais, no que está relacionado às práticas pedagógicas, à questão metodológica, à questão das estratégias, a gente tem que ir melhorando. Não está fechado, nem deve. O mundo hoje, as ações, elas não podem se fechar e pronto. Só no século que virá que vai mexer. Não, não. A logística, a dinâmica do tempo se dá muito rápido. E nós temos que acompanhar. Então, vocês podem perceber que nós não trabalhamos com muita ênfase nas habilidades que elas estão postas. Até porque o nosso grupo, ele precisa de formação, precisa que estejamos com vocês. E por longo processo que vocês conhecem, decreto, a gente não tem conseguido chegar perto de vocês. Mas elas estão postas lá, tá? Elas estão organizadas pelos objetos, e assim sucessivamente. Então, nós vamos priorizar, e a gente vai já entender isso melhor um pouquinho, o que a Praia está falando. Então, nós temos na apresentação um outro tópico, que é a estrutura curricular, a estrutura, o formato, uma visão, olha aí, gente, que legal, uma visão interdisciplinar e integrada das aprendizagens, assegurando um desenvolvimento completo de competências e habilidades dos ou das estudantes, conforme os objetivos da Base Nacional Comum, BNCC. Olha aqui a estrutura, o formato, a valorização interdisciplinar. Veja que, para nós, na nossa matriz de referência, tanto dos níveis de ensino, que a Praia vai já focar o primeiro momento, logo, logo, que nós vamos enfatizar aqui nesse primeiro momento o ensino fundamental, tá bom? E logo, logo o ensino médio também vai aderir o pacto. Vamos falar assim gradativo, devagar, para que você entenda, você liderança, que é tudo de importância para nós. O apoio de vocês, o apoio dos nossos pais. Essa fala, esse documento precisa chegar nas aldeias, tá, colegas pedagogos, colegas coordenadores das regionais, colegas diretores, que eu sei que nem sempre vocês podem estar, nós sabemos, perdão, vocês podem estar direto na aldeia, na escola, mas que vocês têm um cronograma de ir e vir. Esse material precisa chegar, este documento precisa chegar nas bases, porque quem fortalece a adesão são as nossas lideranças, isso é muito importante, eu vou falar sempre, porque sempre a Praia fala, porque sem eles nós não conseguimos avançar. Se eles não entenderem da importância e do compromisso, talvez não tenhamos a adesão que precisamos e que queremos e que é muito importante para os nossos estudantes indígenas. Então, quando as nossas duas matrizes, tanto do ensino fundamental como a do ensino médio, elas são interdisciplinar, elas são pluridisciplinar. Elas já vêm, há um tempinho atrás, antes de vir toda essa evidência, nós já tínhamos. Então, nesse aspecto, a educação escolar indígena, ela avançou bem mais cedo do que os outros grupos da instituição. Então, interdisciplinar, ela navega, ela conversa entre as áreas
e conversa entre os componentes de cada área, né? Isso é uma fala constante nossa aqui, quando estamos juntos, através do Centro de Mídia, quando estamos juntos nas formações aí com vocês, colegas professores e professoras, dentro dos seus territórios, das suas comunidades e de suas aldeias. Então, como ela navega, ela conversa, navegar, pegar a canoa, remar, descer o rio, subir o igapó. Então, a gente vai fazendo as curvas, vai numa linha reta, para em um determinado sítio, num determinado lugar, não é isso? Então, trazendo isso, que essa fala aqui ela é muito para os professores, tá bom? Agora, para estar tentando apresentar. Ele conversa dentro da área. Então, o pacto, ele trabalha com as áreas e com quase 100% dos componentes. Por hora, não se vai trabalhar com artes e arte, cultura e mitologia para nós e práticas esportivas. Os dois que eu estou lembrando agora. Mas, assim, o nosso foco maior, nesse primeiro momento, vai ser a língua portuguesa e a matemática, onde nós percebemos pelos nossos resultados que nós precisamos melhorar. Então, vem esse momento da oportunidade. Ok, colegas? Temos um outro momento aqui no nosso trabalho, que é a outra transparência, que fala sobre a reorganização curricular na recomposição das aprendizagens. Reorganizar. Como que a gente entende isso? Reorganizar é algo que está posto de um modo, de um formato, dentro do currículo, né? Lá, ainda agora, eu li um pouco sobre isso, o currículo, a estrutura curricular, e que precisamos reorganizar. E ela vem muito forte por conta da Lei 14.945, se não me falha a memória, que é a que está em evidência agora, onde nós reorganizamos as nossas matrizes. E aí vem a reorganização curricular na recomposição das aprendizagens, quer dizer, vai recompor, vai enfatizar, vai fortalecer, vai reforçar, né, dentro dessa reorganização. Então, dentro dessa reorganização, nós temos, olha aí, a reorganização curricular, que a Praia acabou de falar, é reorganizar algo que precisa ser enfatizado, melhorado. E a gente só vai saber o que precisa melhorar a partir de resultados. Quais são os resultados das avaliações diagnósticas, das avaliações formativas, né, que nós vamos ver aqui para frente um pouco. Então, essa reorganização curricular ela vai se dar dentro dessa recomposição das aprendizagens. As habilidades, né, estruturantes, quais são elas? Porque quando eu falo em reorganização curricular, eu não posso desvincular, separar das habilidades estruturantes, né? Outra coisa, o desenvolvimento integral do estudante. O desenvolvimento integral, ele não se dá só fragmentando em componente, ou tipo, língua portuguesa, a matemática e seus conhecimentos tradicionais. Ele integra as áreas, e as áreas têm seus componentes. Então, nesse formato, a gente não consegue ver diferente. E aí nós trazemos o foco para a língua portuguesa. Ela é importante nessa estrutura, nessa organização, nas habilidades estruturantes que estão postas, conversando, dialogando com as áreas e seus componentes?
Para eu entender um texto da área de ciências, eu preciso da interpretação, eu preciso da leitura, eu preciso compreender o que diz o texto, qual é a essência desse texto, mesmo sendo em outra área, na área de ciência, na área humanas, né? Então, da importância. A matemática também. Então, quando fala integral, esse envolvimento que nós não podemos trabalhar hoje de forma isolada. Uma área, ela complementa a outra, com os seus componentes que estão inseridos nela. Então, não existe a gaveta ou as gavetas. Aqui está a matemática, aqui. Para eu interpretar uma questão da matemática, um probleminha, lá nas séries iniciais, o que é que eu preciso? Eu preciso da leitura. Eu preciso entender qual é o processo, o que busca naquele problema. Tá? Então, se eu tenho um texto lá de história, né, dentro da área humanas, eu preciso entender. Então, veja o valor e a importância. Até mesmo quando nós estamos trabalhando na área de linguagem específico, que é a língua indígena, eu trabalho vocês, que uma praia, imagina, queria muito saber falar as línguas dos povos, mas não dá mais para a praia, eu acho, não. Já tentei e não consigo nada. E, assim, vocês, em um momento, o professor da língua indígena está falando na língua indígena, que é o certo, é o correto, mas chega um momento que você interage com outro mundo. E qual é o outro mundo? O não indígena. Então, essa relação da integração, conforme está lá na apresentação, né? Eu peço que traga novamente, por favor. Olha lá. Do desenvolvimento integral, ele se dá um pouco desse formato. A Praia está trazendo muito para o olhar pedagógico mesmo, tá bom? E também tem como último a promoção do conhecimento, né? Como é que vai se dar a promoção do conhecimento? Ele vai se dar, que tem todo um processo que explica o nosso cérebro, né? Como é que vai processando, como é que a gente vai linkando as outras áreas, outros componentes. Isso faz com que ele se torne mais integral, mais participativo, mais comunicativo. Então, dentro desse aspecto da reorganização curricular, da repriorização das aprendizagens, é algo que ficou uma lacuna que precisa ser vencida, porque, com certeza, esse objeto de conhecimento que ficou fragilizado, ele precisa ser fortalecido, porque ele vai precisar para a continuidade da sua vida estudantil, ok? Então, na próxima apresentação, nós temos aqui os fundamentos legais. Eu trago para vocês. Todo esse material ele está no Saber Mais, né? Que vocês podem ter acesso, onde ele fundamenta melhor. Mas aqui eu trouxe um pouco do histórico, nós trouxemos de 1996, que é a lei, né, que mudou todo esse processo de trabalho dentro da educação. E ela está posta tanto para a rede estadual, municipal, as instituições privadas, porque ela é a lei nacional. Então, nós trouxemos aqui só para lembrar vocês, porque a praia quer se deter mais no que está por vir. Em 23 também nós tivemos, né? Nós tivemos aqui a lei, a 13.000, que houve uma reformulação no ensino médio, né? Houve também aqui a lei que reforça e valoriza e sustenta o ensino de tempo integral, que ainda temos que caminhar, nós só temos uma escola ainda de tempo integral, que é a PAMURE, lá em Uaretê,
por sinal, um trabalho muito bom, muito significativo, já com uma matriz também intercultural. Nós temos o ensino plurilinguístico nessa matriz. E aí nós temos a outra, que é a 14.000, que é a reformulação, a reorganização, a reestruturação, que eu já falei um pouco para vocês em outros momentos da formação que tivemos via Centro de Mídia. Então, o pacto da reorganização, ela se dá justamente por conta da 14.000, né? Das fragilidades que se percebe, e nós não estamos de fora. É só a educação escolar indígena, Praia? Não, toda a rede. Mas a gente está trazendo o olhar para nós agora, tá bom? E que nós precisamos melhorar, caminharmos juntos, né? Gerência, departamento, para ajudar vocês que vão operacionar todo esse trabalho. Então, nós temos aqui também, na próxima tela, o público-alvo da recomposição das aprendizagens. Olha aí. Ela é um pacto nacional, ela trabalha com a educação básica, a recomposição das aprendizagens foi planejada para abordar toda a educação básica. Então, quem que está posto na educação básica? Quais são os níveis de ensino que nós temos na educação básica? Ensino fundamental, séries iniciais e séries finais. E o ensino médio, onde nós vamos começar o nosso trabalho em 2025 pelo ensino fundamental, séries iniciais e séries finais. Então, nós temos 14 escolas, se não me falha a memória, do ensino fundamental, anos iniciais. E desse montante, desse quantitativo, nós já temos escolas que já participam das avaliações externas. No momento, vem na minha memória, Manicoré, São José, né, em Manicoré, lá no Marmelo. Temos também o outro, que agora fugiu, da cabecinha da praia, está ficando velha a praia, gente. Temos também as nossas 2 escolas em Humaitá, que também já usam muito a ferramenta, isso é importante. Só temos que ter cuidado agora de realizarmos o mapa desses resultados, das fragilidades, das lacunas que temos, para que melhore esses resultados, ok? Então, continuando, nós temos aqui, no outro template, nós temos o planejamento escolar e as estratégias didáticas. Aqui a gente vai começar a focar mais a imagem para vocês, e a Praia vai mergulhar mais nas questões pedagógicas. Então, nós temos aqui, na recomposição das aprendizagens, não há uma fórmula única. Olha aí, gente, o não bem forte aí. Mas é essencial estabelecer na escola um plano de ação. E este plano de ação ele tem que estar claro, que permita identificar os desafios e entender os objetivos a serem alcançados. E aí vocês podem dizer, Praia, o plano de ação, no segundo momento, eu posso trazer para vocês uma proposta de estrutura de plano de ação. Por quê, meus amores? Porque nas nossas escolas estaduais indígenas, ainda não conquistamos, ainda não fizemos valer um direito que temos, que é ter um pedagogo. Nós não temos, assim, dentro da escola. O que eu conheço é o Humaitá, a Coordenadoria Regional de Humaitá, ela tem um profissional, uma pedagoga, e ela trabalha com as 2 escolas nossas de Humaitá indígena. Então, já é um avanço. Mas, assim,
é a que eu conheço, as demais eu desconheço. Então, se você já tem essa prática, é importante que essa informação chegue até nós, gerência, porque nós não temos essa informação. E assim, por conta dos decretos, nós estamos muito ausentes presencialmente com vocês. Então, essa questão do plano de ação, ele se dá, é um papel, é uma das responsabilidades da parte pedagógica. E aí, coordenadorias, precisamos do apoio de vocês, porque nós temos os coordenadores, os nossos colegas pedagogos, que podem estar nos auxiliando. Eu sei que as demandas para vocês são bastante significativas, assim como é para toda a nossa rede. Mas a gente precisa, nesse momento, porque lá, na aldeia, lá no território, na comunidade, nós não temos o nosso pedagogo, mesmo tendo uma escola estadual indígena, né? Então, o nosso desafio, aí ele se torna maior. Voltando novamente para o planejamento, então, olha, dentro desse plano de ação, vamos focar um pouquinho mais aqui, porque ele é importante. E eu sei que vocês estão falando, pô, praia, fica falando, mas assim, são desafios para nós. E no que nós pudermos, enquanto gerência, eu que estou apoiando a professora Sueli, que eu apoio o ponto focal, perdão, eu dou o apoio pedagógico. Vocês sabem que vocês sempre vão poder contar conosco. Vocês sabem que vocês têm meu número pessoal, vocês podem mandar o WhatsApp. Eu, às vezes, não respondo na hora, mas no momento que eu tenho um tempo, eu já atendo vocês. Podem mandar o plano, eu posso disparar uma estrutura para vocês. Mas é importante que a comunicação maior, ela tem que se dar com a professora Sueli. Até porque a praia, ela vai ter que se afastar mais um período de férias, porque eu preciso cuidar um pouco da minha saúde, tá bom? Mas nada me impede de estar ajudando vocês através da professora Sueli e do nosso departamento. Eu terei maior prazer. Então, voltando ainda um pouco lá, nós temos aqui, olha, o que permite identificar os desafios e entender os objetivos a serem alcançados. Identificar o quê? As fragilidades. Aonde? Nas ferramentas que utilizaremos, ou que utilizamos, que já eu vou falar delas, tá? Das avaliações externas, que está acontecendo, não sei se é agora ou se já aconteceu uma. É fundamental que estejamos participando. Eu sei da dificuldade, tanto quanto vocês, do material impresso. Às vezes, nós observamos nos resultados, que a criança ela tem o domínio, mas ela não é familiarizada com o instrumento, com o material impresso, com o tipo de questões que vem na ferramenta da avaliação. E isso, nós temos que abrir essas possibilidades para eles, né? Eu sei que não é fácil, eu sei disso, porque eu sou do tempo do mimeógrafo. Eu sei disso. Mas, assim, quando vocês estiverem elaborando os exercícios de vocês, professores, e aí eu falo com todo carinho para os meus colegas professores, estruture, faça um formato em que dê ao aluno, mesmo sendo um exercício, dê a ele a possibilidade de ele refletir. E não aquela coisa mecânica. Quem descobriu o Brasil? Não. Muito fechado em questionário. Não cabe tanto hoje. Ele é bom? É. Ele foi importante? Foi. No outro tempo. Ainda uso? Sim. Mas todo o tempo? Não. Eu preciso diversificar o instrumento. Tá bom? Então, quando é que você vai identificar? Quando você elaborar as atividades. Que eu vou explicar melhor lá nas avaliações. Vai se tornar o quê? A fragilidade. Trabalhar mais aquele objeto de conhecimento, objeto da aprendizagem,
com as suas habilidades para que ele alcance as suas competências. Tem a autonomia, o nosso aluno falante, de chegar em qualquer espaço, porque hoje a aldeia, a comunidade, o território, ele não é isolado. É um ir e vir de canoa, de barco, de vocês que vão para a cidade receber, leva os filhos de vocês, professores, porque os filhos de vocês também são os nossos estudantes. Então, essa autonomia de chegar no banco, ajudar uma pessoa que não sabe manusear tecnologia, saber se expressar, dizer o que quer, o que está buscando, está nos desafios, em alguma coisa ou várias coisas que foi detectado, que eu percebi nas ferramentas que eu utilizei. O diagnóstico. Praia. O diagnóstico ele tem que ter uma estrutura de avaliação? Não necessariamente. Eu sempre falo isso a vocês. Os mais antigos que estão conosco, eu sempre uso esse espaço aqui para explicar isso. Um exercício bem estruturado te dá um diagnóstico. Tá bom? Então, olha, aí é o desafio. E aí vem, quais são os objetivos que eu quero quando eu detectei, quando eu tive o resultado individual e coletivo, porque eu não ando só na individualidade. A sala de aula ela é vista ora coletivamente, ora individualmente. Aí a gente vai trabalhar o que para alcançar o que, em que área, em que componente. Onde o foco maior agora é língua portuguesa e matemática, nas séries iniciais e nas séries finais. Mas no saber mais, perdão, está tudo posto lá o material. Aí temos como último tópico desse momento do planejamento. É fundamental compreender o formato mais adequado para cada escola e o perfil das turmas. Então, a praia ela não tem fórmula para vocês. A praia, no segundo momento, com a equipe, vai abrir leque de possibilidades de como você compreender, trabalhar as estratégias, metodologias simples, metodologias simples, que vocês vão assistir e vocês vão gostar, tá bom? Então, continuando, nós temos agora um outro momento importantíssimo aqui, que são as principais ações a serem consideradas, podem ser organizadas em 3 grandes eixos, né? Que vai mover todo esse trabalho, toda essa nossa fala. Então, as ações que temos, a comunicação e acolhimento, que eu vou já me detalhar, nós temos a avaliação e nós temos o planejamento, ok? Então, nós temos o acolhimento, como é que nós vamos acolher esses nossos alunos a partir do diagnóstico que fizemos, fazer a humanização nesse momento para poder fazer esse trabalho. Também nós temos as avaliações, que são as avaliações. Ela pode ser a diagnóstica, que é a primeira, e a formativa, que é a segunda. Onde é que eu vou detectar as fragilidades? Na diagnóstica. Aquela que todo pedagogo, todo pessoal da área pedagógica fala, que vai fazer o diagnóstico no início do ano. Mas eu só uso ela no início do ano? Não necessariamente. Você trabalhou um objeto de conhecimento e você percebeu que você quer saber se fechou, se houve entendimento, aplica um diagnóstico. Diagnóstico é uma prova necessariamente? Não. Pode ser uma ferramenta chamada exercício. Tá bem? E vocês podem usar também, que está na plataforma, tudo que temos das avaliações externas. Eu sei que é mais difícil para nós, porque nós não temos impressora,
né? Nós não temos toner lá na escola, lá na aldeia, é mais desafiador. Mas isso é 100% assim? Não, nós temos alguns casos que já tem sua impressora, tem seu toner, tudo direitinho lá. Já conquistaram através de compras e tudo mais. Tá bom? Então, nós temos aí tem que ter um planejamento, porque nada pode ser do nada. E a gente vai ver esse detalhamento em outro momento. Temos na outra tela algumas estratégias adotadas, né? Aí nós temos a recuperação, o reforço escolar, a recomposição das aprendizagens, que aqui a gente traz bem, com ênfase, a recomposição das aprendizagens, que tem como objetivo recompor, já está dizendo, as lacunas no aprendizado que surgiram ao longo de um período. Lembra lá da Covid? Lembra da seca? Talvez tenha objetos ali que são pré-requisitos para outra série, ou para o próximo ano, que na nossa matriz ele é ano, das séries iniciais e finais, que ele tem que ter esse conhecimento, esse domínio, ele tem que ter essas habilidades consolidadas para que elas se transformem em competência. E é preciso. Tipo, lá na matemática, adição com reserva, multiplicação por decimal, que a gente tem como trabalhar isso de forma tão fácil, e não precisa de muita coisa. Basta um quadro de papel madeira, feito de folha de bananeira, e aí a gente trabalha essa questão das estratégias da metodologia, que ele precisa, tá bom? Então, temos aí a recuperação, né, que ela se dá dentro do processo, ajuda o estudante a alcançar os objetivos de aprendizagem estabelecida para um período específico, que temos na rede até, o período, né? Mas que ela pode se dar de outro formato. Reforço escolar, que são as atividades geralmente exercidas no contraturno, não cabe aí para nós. Desse formato, não. Porque, geralmente, as nossas salas anexas, elas são espaços cedidos em parceria com o município. Então, no outro horário. E aí a logística seria uma outra. Mas a gente vai trazer propostas, no outro momento, de como trabalhar mesmo no mesmo horário, com todos, ou parcialmente, tá bom? Eu tenho esse compromisso de trazer esse material para vocês, de explicar melhor. Então, aqui dentro de algumas estratégias adotadas, eu penso que a que cabe melhor é a recomposição das aprendizagens. E aí a gente vai ver que nós temos uma proposta das competências, dos objetos, de como fazer, o que nós temos que... Nesse momento aqui, gente, eu lembro muito do meu período de sala de aula. E eu utilizava muito, e eu digo a vocês com muita propriedade, que dá certo, é valorizar a minha turma, porque, assim, dentro desse universo de estudantes, nós temos, assim, um nível muito diversificado do processo que se dá em cada um, né? A gente consegue enxergar um aluno que ele tem as habilidades bem aguçadas para todas as áreas, dentro das áreas, os componentes. Nós temos alunos que já têm a área, mas um só componente. É saber valorizar este conhecimento, dar visibilidade aos nossos estudantes. E sabe, gente, a gente pouco faz isso. Tenta, depois tu conta para a praia, para nós. Olha, gente, isso dá um efeito. Eu ficava assim, tinha dias que eu sempre trabalhava com eles em grupos. Formava os grupos, semigrupo. Menina, era uma confusão, pegava tanto carão, porque eu era barulhenta, porque aí eles eram crianças, e criança é criança. Então, agita, puxa a cadeira, não é assim, papapá. Tirava as lideranças dentro de cada grupo, e eu só monitorava. E eu olhava. Né? Pensa que a praia ia ficar sentada? Caminhava entre os grupos, porque ali eu observava, eu via.
O aluno, gente do céu, valorizem o nosso estudante. Perdão, que eu ainda sou do tempo do aluno, tem hora que eu esqueço. Ele fica tão feliz, ele fica tão empolgado, ele se sente tão importante. Olha o socioemocional, olha a acolhida que eu falei ainda agora, agindo naquele momento. Mas você, professor, tem que dinamizar. Aí vai fazer os grupos ficar sentada? Não. Você acompanha os grupos. Gente, tenta. A gente vai trazer no segundo momento isso. Aí outra coisa que é interessante, de repente, ali naquele momento da fragilidade que o outro explicou, eles conseguem chegar melhor do que você, professor e professora. Admita isso, valorize isso, trabalhe a estima, a autoestima deles. Eles ficam dinâmicos, agitados, é ótimo, ninguém quer salas apáticas, todo mundo sentado igual um robô, ninguém quer isso, eu não quero, eu não gosto disso. Vocês que me conhecem, que participam das formações comigo, sabem como é que a praia é, né? Rápido ela muda, rápido foi para cá, puxa para lá, você. Essa dinâmica é que dá vida ao nosso trabalho, tá bom? A gente vai ver isso melhor em outro momento. Outro momento importante aqui é o planejamento escolar. O planejamento escolar nós organizamos aqui, conforme o nosso documento, em 5 passos. Né? Avaliação diagnóstica, olha ela aí, a avaliação diagnóstica, ela vai nos possibilitar a visão, o diagnóstico já está dizendo, né? De onde as fragilidades dos objetos. Vou falar muito nos objetos, porque é uma fala que a gente massifica com vocês, que era o antigo conteúdo que a gente trabalhava, né? Então, os objetos de conhecimento. E ali eu vou ver que o João, a Maria, o Antônio está com dificuldade de interpretação de texto, que o Joaquim, a Jurema, ela precisa do reforço de uns padrões silábicos, frá, crá, drá, leitura de palavras, formações de palavra ali. Então, eu preciso criar estratégias, e é isso mesmo, não tem para onde correr, não, para possibilitar um resultado melhor. Então, nós temos o primeiro passo, né, que é o diagnóstico, nós temos a elaboração de um planejamento, mesmo você estando sozinho lá, isso é possível porque nós temos o HTP, e aí nós temos também já uma proposta de trabalho, que está no Saber Mais. Nós temos as metodologias ativas de ensino, nós temos utilizado muito delas, não de todas, porque ainda não cabem todas para a nossa realidade de comunidade e aldeia, tipo a questão da internet ainda é um grande desafio para nós. Mas você já vai conseguir enxergar nessa reorganização da proposta do ensino fundamental, séries iniciais e finais, as metodologias ativas com mais evidência, como você já consegue enxergar no ensino médio. E o quarto passo, a mediação e a intervenção pedagógica. Mediar. E aí o ideal era que nós tivéssemos realmente o pedagogo perto, porque com esses resultados, no planejamento, que vocês têm um horário da HTP, então, vocês podem organizar esse planejamento nesse momento. Está interagindo com vocês. Mas quem não tem é nós mesmos, né? A gente sempre brinca isso entre nós aqui. Até um dia termos, que um dia nós vamos ter. Tá bom? Uma equipe pedagógica, como todos os outros. Então, a mediação e a intervenção pedagógica. Como vai se dar essa intervenção? Através do plano de ação, das metodologias, quais são as estratégias que eu vou utilizar. E aí eu pretendo, no outro momento, trazer isso assim mais detalhado, porque, para nós, ou são 2 momentos de encontro, ou até 3, né? Porque tem coisas que eu preciso trabalhar com vocês, detalhar, explicar, pela ausência do profissional com vocês.
tá bom? Então, eu me sinto na responsabilidade, no compromisso como admiradora da causa e amante da educação, tá bom? Então, nós temos no 5º passo, ainda para fechar, o acompanhamento pela equipe pedagógica dos resultados das avaliações formativas. Quais são as avaliações formativas? São aquelas que que acontecem ao longo do processo do ano letivo e que nós já conseguimos enxergar pelos resultados das formativas que eu preciso fortalecer, recompor, reorganizar, alguns objetos, algumas habilidades para que eles alcancem essa competência, ok? Um pouquinho de água para a praia. Aí nós temos as avaliações, que é a próxima chamada para nós. Lembra que a praia está falando da diagnóstica e a formativa desde o início. Qual é a diagnóstica, gente? Bora lá. Começa a pensar. Praia já falou. Praia vem falando, em todo encontro pedagógico nosso, da importância. E agora mais em evidência, através do pacto pela recomposição, tá? Então, a diagnóstica é aquela que você faz geralmente não, deveria, no início do ano letivo, para você traçar o perfil. A formativa, ela vai se dar ao longo do ano letivo, que são as nossas avaliações bimestrais, AV1, AV2, AV3, lembra? Está no nosso calendário. E através dos resultados da formativa, você consegue enxergar as fragmentações, as fragilidades. O que é isso, praia? Que o João, a Maria e o Antônio não conseguiram absorver, internalizar, processar o que você trabalhou, dos objetos de conhecimento. Né? Então, eu vou precisar aí fazer o quê? Uma recomposição da aprendizagem deste objeto ou de vários objetos. Então, nós temos, assim, uma proposta para o outro momento, de como nós estamos mais ou menos no mesmo nível. Eu vou trazer como proposta no segundo momento, de nós usarmos dias, dos dias úteis, de segunda a sexta, talvez 3 dias, eu ainda tenho que fechar isso, com a nossa coordenadora, com o nosso departamento, com o nosso ponto focal, de 3 dias, e aproveita, traz todo mundo da sala, todos os estudantes, para que seja inserido no processo do reforço, da recomposição, tá bom? Daqueles objetos que precisam ser vencidos. Então, aí nós temos as avaliações, a diagnóstica. E outra coisa, gente, que eu lembrei aqui agora. Lá na formativa, quando você tem os resultados, que você agrupa os estudantes e faz um outro momento com outras estratégias, com outras metodologias, daquele objeto que as habilidades, as competências ou a competência não alcançou, você, depois de trabalhar, você pode aplicar um diagnóstico? Sim ou não? Claro que pode. Porque você detectou, você percebeu no resultado da formativa, você orientou, você reexplicou com outras estratégias de metodologia, para você saber o resultado, o que você vai aplicar? Uma atividade. Esta atividade eu posso chamar de diagnóstico? Claro que sim. Olha como não é tão difícil. É desafiador, mas não é difícil. Ok? E aí, o próximo que temos aqui, o próximo apresentação da continuidade, são as mediações e intervenções pedagógicas. E aí, gente, eu tenho que trazer, porque faz parte do documento, não tem como isolar,
E eu sei da nossa carência, da nossa fragilidade dos pedagogos. Mas a praia vai tentar organizar um material que eu possa estar disponibilizando, que vocês, professores, vão conseguir fazer, tá bom? Eu sei que quando vocês têm um formato, vocês levam muito bem a nossa canoa, rio abaixo, rio acima. Então, nós temos lá na mediação, nós temos, olha lá, 2 pontos importantes. O reagrupamento temporário de estudantes. Reagrupar, lembra? A praia está falando isso. É quando eu percebo que 3 ou 4 estão precisando de... Eu posso chamar de reforço? Posso. Daquele objeto para aquelas habilidades, para alcançar tal competência. Então, eu posso, dentro das turmas de origem, quer dizer, a turma que você trabalha, está fazendo esse trabalho e ele é temporário, já está dizendo, não é até o fim do ano, não. Tá bom? E aí você pode utilizar também como apoio, como estímulo, como valorização os nossos estudantes, porque praia foi de sala de aula. Praia fazia isso, eu digo com muita segurança que dá certo. E o outro é elaborar a organização do reagrupamento. Claro, gente, isso esbarra no planejamento. Não é chegar lá com os cadernos, hoje eu vou elaborar a organização do reagrupamento. Não, isso tem que ser planejado lá no HTP. Não pode ser na hora. Na hora é a execução. Na hora você vai chamar, convidar estudantes que têm o domínio, que é carismático, que é dinâmico, muito mais do que nós. Ixi, como? Então, aí nós temos, olha, dentro desse elaborar, nós temos os diferentes níveis de aprendizagem entre turmas e estudantes e o período de vigência do agrupamento. Qual vai ser o período? Período é tempo. É uma semana? É uma quinzena? É tempo. Quem serão? Como eu vou organizar? Como eu vou dinamizar essa turma? Por grupo? Grupos? Semigrupo? Vai ser todo mundo junto e misturado, que dá legal também? É você, professor. Se eu estivesse aí com vocês, eu saberia ajudar vocês, porque eu tenho que sentir, eu tenho que observar, eu teria que ver os resultados dos diagnósticos, eu teria que ver os resultados das avaliações e conhecer um pouco a dinâmica da turma, a dinâmica, como se dá o comportamento de cada aluno, e aí eu trago, ó, dinamizo. Eu vou ficar sentada ou sentado, que temos professores, homens? Não, eu vou participar. Eu sou a liderança, porque eu sei, enquanto professor, o que eu quero atingir, ou a quem eu quero que alcance. Porque é muito triste, é muito angustiante, quando chegamos lá no 6º ano, no 9º, encontramos adolescentes, né, que não sabem ler, que não têm o domínio das operações, algo lá fora, que não tem dificuldade de interpretar, de se tornar o autor daquele texto. Que título ele daria se ele fosse o autor? Essa dinâmica dentro dos procedimentos, das metodologias, sou eu, professor, sou eu, professora, que dou. Tá bom? Então, ele entra aí nesse aspecto, só para fechar aqui. A praia fala muito, vocês sabem, eu gosto. Passar um dia aqui com vocês. Para que os colegas possam apoiar-se mutualmente, quase não sai, na aprendizagem. Juntos, eu e alunos. Eu sou o dono da situação?
Não, eu, professor, não sou. Eu sou um colaborador, eu sou um agente. Os nossos artistas, os nossos protagonistas, são os nossos estudantes, são os nossos pimpolinhos, como eu tenho o maior carinho pelas séries iniciais, como são os nossos adolescentes do 6º ao 9º e a turma do médio, que logo, logo vai entrar na barca também. Ok? Então, nós temos ainda aqui, o reagrupamento, ele é baseado em necessidades pedagógicas, o foco em objetivos pedagógicos, uso de descrições de áreas de foco. Isso tudo eu vou trazer mais para vocês no segundo momento, ok? Aí eu tenho um reagrupamento baseado olha aqui, deixa eu ver, criar oportunidade de aprendizagem colaborativa, aquilo que eu falei. E aí nós temos um outro aqui, um outro momento do nosso trabalho, olha os materiais didático-pedagógicos de apoio à recomposição da aprendizagem. Tá? Tá tudo no Saber Mais, tá bom? Então, nós temos o documento, nós temos o documento orientador, que é esse verde, para a implementação da política, né? Nós temos as avaliações, que são as externas, e temos o material de apoio, que eu trouxe aqui em cópias, só para vocês visualizarem um pouco, que eu tenho aqui, olha. Eu imprimi, que é toda essa parte da fundamentação teórica. E aqui, olha só, que legal, que bom, ele traz o material, as propostas de objetos, das habilidades. E aí você vai ter o prazer de conhecer e se enxergar, enquanto professor, de que precisa ser fortalecido, preenchido nessa lacuna. Ok? Mas isso a gente vai trabalhar em outro momento, ou mais 2 momentos, eu creio eu. Porque eu gosto de explicar bem, e o meu tempo eu falo muito e vou vencendo. Aí nós temos aqui, já quase finalizando, também a recomposição das aprendizagens e o projeto político-pedagógico, que ele precisa estar inserido no PPP. Tá? E aí é onde tem mais o apoio pedagógico mesmo. Essas ações, o plano de ação, ele tem que vir para o projeto político-pedagógico, porque ele é uma ação da secretaria, ele é uma ação que vai ser desenvolvida na comunidade, na escola, na sala anexa. Então, ela precisa vir fortalecida dentro do documento maior. Quem é a alma da escola? É o projeto político-pedagógico. É ele que direciona, é ele que dá as diretrizes. Então, ele é super importante, tá bom? Mas eu entendo se vocês têm essa dificuldade por não ter o profissional. Mas eu preciso apresentar para vocês e enfatizar. O outro momento que nós temos aqui é da recomposição no projeto político-pedagógico. E aí ele se dá nesse formato que está posto aqui, que eu não vou adentrar muito, porque eu vou deixar para falar um pouco mais no outro momento, tá bom? Mas, olha, como ele aparece aí, ele tem toda uma organização, olha. É uma ação da escola. Qual é o objetivo dessa ação, desse momento de recomposição da aprendizagem? Então, ele tem que estar inserido no projeto. Como é que vai se dar? Lá no plano de ação, ele está lá no projeto político-pedagógico. E o que mais que nós temos aí? Deixa eu ver aqui que a vista da praia está um pouco curta hoje. A inclusão da avaliação, olha. Então, ela tem que aparecer no projeto político-pedagógico. Diagnósticas formativas. Formativas já estão, ou deveriam estar, porque é uma prática ao longo do ano letivo, né, que se dá na nossa instituição. E o engajamento da comunidade escolar e a comunicação efetiva. Engajar, trazer todo mundo, a liderança, conhecimento, faz reunião, aplica, mostra para eles. Ah, eles adoram, eu sei disso, porque quando eu estou com eles eu faço. E aí a gente vai ter uma adesão bem mais forte. Tá bom?
E nós temos aqui ainda, para completar, as relações étnicos raciais, né? Que a recomposição é uma pauta, ele é, dentro da recomposição das aprendizagens, é uma pauta essencial. E nós estamos aí dentro, gente. Pois é um enfrentamento das desigualdades históricas e sociais. Impacta diretamente o desempenho escolar e o acesso às oportunidades de aprendizagem. E aí a gente vive isso quando ninguém tem uma coordenação pedagógica, quando ninguém tem um apoio pedagógico, quando ninguém tem um pedagogo, que é direito. Né? Então, a gente tem que trazer isso à tona, mesmo sendo da instituição, mas a gente não pode tapar os olhos. E temos mais ainda a postura étnica, né? Que temos que ter enquanto profissionais da educação. Né? Essa questão aí dentro da desigualdade, nós estamos, os indígenas, educação escolar, os indígenas, quilombolas, educação de jovens e adultos, porque precisa trazer mais, nós já avançamos muito enquanto instituição, graças a Deus, a gente tem até avançado bastante, tá bom? Então, nós temos o que mais aí, colega? Mais uma, para fecharmos. E aí nós temos a questão da postura étnica, que eu falei, né? Os profissionais da educação é determinante para combater manifestações de preconceito. E nós sofremos muito isso. Eu também sofro, como amarela que sou. Tem hora que eu não sei mais, assim, porque eu não sou indígena nas minhas origens, como vocês, colegas aí na aldeia e comunidade. Mas sou, mas aí eu também não sei o que eu sou desse sanduíche de vez em quando. Então, eu entendo perfeitamente vocês, a gente vive muito isso. Sempre deixando a gente para depois, né? E agora não, a gente está retomando, a nossa instituição tem tentado melhorar nesse aspecto. Então, nós trazemos aí as referências, as referências, e de onde tiramos, que ninguém inventou nada, está tudo aí. E assim, fechando com muito obrigado, um carinho, beijo no coração de todos vocês. Estamos aí para o que der e vier com o apoio das nossas lideranças. Apoio fundamental. Que Deus continue iluminando e agraciando todos vocês. Um beijo no coração, obrigada ao Centro de Mídia, obrigada ao nosso departamento, obrigada à nossa amiga coordenadora desse grande momento, que está sentadinha bem ali, toda bonitinha, não quis aparecer. Emily, muito obrigada, meu amor, nós vamos nos ver muitas vezes, porque desafios, eles estão aí para serem vencidos. Auê, fique com Deus, um beijo grande no coração de cada um.